Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de muita importância para nós que somos pastores e líderes, que pregamos essa palavra poderosa, que ensinamos doutrina, que ensinamos teologia, que ensinamos modos viventes. O som, ele não é luxo, é uma necessidade para a clareza daquilo que nós pregamos. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo, mas som é luxo, mas na verdade não. Já vi outras pessoas dizendo, não, mas quando Deus quer agir, ele age mesmo com um som ruim. Não, mas eu também concordo que Deus é poderoso para agir com um som ruim, mas a gente vai continuar assim, sabendo que nós podemos melhorar. Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer com som ruim e com som bom, mas se eu posso dar a excelência a Deus, porque quando eu faço algo com excelência, eu honro a meu Deus. Então, assim, é muito importante que a gente pense também nessa questão da sonorização das nossas igrejas, por causa da clareza do evangelho que nós pregamos. Às vezes a liderança, nós cometemos alguns erros. Eu até anotei aqui, nós cometemos alguns erros. Que a nossa liderança, alguns pastores, por não entenderem, falando aqui de pastores de igrejas pequenas, igrejas médias, porque os pastores de igrejas grandes, eles já perceberam a necessidade disso, mas nós também precisamos caminhar, né, nessa questão técnica da igreja, da sonorização, para que a palavra de Deus apareça de modo claro, né? E às vezes nós cometemos alguns erros como pastores. Primeiro, a gente não tem interesse, não existe assim um interesse pela sonorização da igreja, e os problemas vão se acumulando, né? Os problemas vão se acumulando, culto após culto, e aí no culto anterior o som estava muito abafado, esse outro culto teve muita microfonia, e assim, e nós não temos interesse de resolver isso, porque espiritualizamos tudo. Não, Deus faz, Deus não está preocupado com isso, não. Deus quer a nossa excelência, Deus quer que aquilo que nós usemos para transmitir a palavra dele seja com excelência. Então, assim, o primeiro erro que às vezes eu, pastor, cometo é não ter esse interesse pelo áudio da igreja, e aí vai acontecer microfonias, vai acontecer ruídos, fadigas auditivas, e essas coisas, elas distraem os nossos ouvintes, principalmente se for um visitante. Às vezes, por estarmos há muito tempo na igreja, a gente não se importa mais com isso, ou a gente se acostumou, ou a gente pensa que som de igreja é aquilo ali que a gente escuta, né? Distorção, tal, mas não é. Precisa ser feito com excelência, e dá para fazer um bom som com o equipamento que nós temos. Mas aí a gente comete esse erro, que é a falta de interesse. Um segundo erro é não entender como o sistema de som ele funciona. Aí não conhece as limitações do som. Eu fui numa igreja uma vez e o pastor disse, Erickson, eu queria que o som tivesse um eco, né? Eu queria que o som da gente tivesse um eco. Ele falou até assim, né? Que eu entendi que ele estava falando sobre a reverberação na voz, e eu disse, sim, mas aí você precisaria ter ou um aparelho por fora, né? Ou um processador por fora, para fazer um insert e tal, ou uma mesa, mesmo analógica, que já tem. Ele disse, então deixe. Aí eu disse, eita caramba, tá certo. Aí a gente não compreende a limitação do nosso som, e aí às vezes exige algo que o som não vai dar para nós, porque a gente não conhece o que o sistema pode dar, até onde aquele som pode ir. Esse é o segundo erro que a gente comete como líderes de nossas igrejas, é que a gente não entende
como o som funciona. Um terceiro erro, esse é sério, é não investir. A gente pensa que comprar um aparelho para o som, um microfone melhor, né, para a sonorização, comprar um microfone melhor, comprar umas caixas melhores. A gente pensa que isso é gasto, mas isso não é gasto. Isto é investimento. A palavra de Deus vai soar melhor. Aquilo que eu pregar como doutrina vai se ouvir melhor, né? A oração que eu fizer vai ser melhor ouvido, né? Então, assim, esse erro é bem comum. A liderança não quer gastar em som, a gente gasta em muitas coisas, mas quando chega no som, parece que nós temos uma dificuldade, né? Às vezes nossas igrejas estão crescendo, mas o som permanece o mesmo. Às vezes nós temos um som para 50 pessoas. A igreja dobra e o som continua o mesmo, e a gente vai ali no talo para que ele possa chegar até no final do templo. Mas se a igreja cresce, o som precisa mudar, né? Eu falo para alguns pastores o seguinte, que em nossas próprias casas, nós já mudamos algumas das nossos eletrodomésticos. Por exemplo, a televisão não é mais de tubo, nós temos de LED, né? É Smart TV, nós não usamos mais antena pé de galinha como na época. Na igreja não pode continuar, a gente não pode continuar cometendo esse erro de não investir, né? E eu vou repetir, som em igreja, som bom em igreja não é luxo, é uma necessidade por causa do que ele proporciona. O que ele proporciona? Ele proporciona clareza do evangelho. Então, assim, a gente, nós como pastores, nós precisamos investir. Se a igreja não tem condições de comprar um Shure de última linha, compra um microfone melhor, né? Com um microfone ali acima de R$ 1.500. Em outros vídeos nós vamos falar sobre microfones para a gente, né, usar, mas aí a gente acaba cometendo esse terceiro erro, que é não investir, né? Mas nós precisamos investir no equipamento de som de nossas igrejas para que haja clareza. Eu aproveito para pedir para você que está vendo esse vídeo, se você não é líder pastor, mas é líder de louvor, assim, conversa com o teu pastor direitinho, fala: pastor, olha, tua pregação é muito boa, o senhor prega muito bem, mas assim, a gente não está conseguindo entender direito, a gente precisa de um microfone melhor, a gente precisa de cabos melhores, a gente precisa de uma mesa melhorzinha, a gente precisa sair dessa mesinha de 8 canais da Cicloton, né, e a gente ir para uma mesa analógica mesmo, não precisa ser digital, se não puder, mas que tem efeitos, porque vai ficar melhor o som, vai dar mais clareza e tal. E a gente comete esse erro. Um quarto erro que nós cometemos é, se a igreja tem uma equipe que trabalha com som, a gente não valorizar essa equipe. A gente só fala na equipe quando acontece algum erro, quando acontece algum erro na hora do culto, porque isso geralmente acontece quando a gente não cuida bem do nosso sistema de som. Alguma coisa vai acontecer na hora do culto. Um cabo vai quebrar, uma caixa vai dar problema, vai acontecer microfonia. A gente acaba não incentivando, a igreja não paga um curso para aquelas pessoas que querem ser voluntárias de som, treinamento. Na internet mesmo tem muita coisa falando tem muito curso sobre treinamentos, né, de operação, de mesa. E quando a gente investe nisso, a gente vai perceber que as pessoas vão ouvir melhor. E o que mais importa para nós pastores é que as pessoas entrem nas igrejas e entendam o que nós estamos falando. Mas aí cometemos esse erro de não investirmos também, ou não incentivarmos, na verdade, aqueles que trabalham como voluntários de som. E isso é um erro muito comum. Para mim, técnico de som também é um ministro, também é importante, sabe? É importante que nós incentivemos ele
eles que nós os ajudemos, que nós ensinemos, ou se nós não sabemos, que nós paguemos alguma coisa para ele estudar algum curso, né? Outro erro muito comum é culpar esses operadores, né? Mas nem sempre o erro é do operador, nem sempre o erro é daquele que está ali, daquele voluntário. Muitas vezes, e a experiência que eu conto andando pelas igrejas, é que é, o equipamento está no limite, né? A acústica da igreja é ruim, o microfone é ruim, e eu já vi operadores voluntários, né, de áudio que se esforçam o máximo, mas não tem como passar dali, porque não há um investimento, não há uma valorização, né, desses voluntários. Então, assim, nós precisamos cuidar para nós não cometermos esse erro de culpar o operador, quando na verdade nós não temos um sistema de som adequado. Um sexto erro que a gente comete também é achar que volume alto, isso aqui é muito sério, é achar que volume alto é unção. Então, quanto mais volume alto, mais a unção é poderosa. É como se volume alto fosse sinônimo de unção. Isso é um erro, porque a unção está na clareza, não na altura do som. E às vezes a altura causa desconforto. Eu sempre falo nisso, né? E eu acho também muito perigoso a gente, como pastor, achar que unção é falar alto, é gritar. Para mim isso é muito perigoso, porque às vezes a gente fala alto, mas não tem clareza, ou a gente fala baixo demais e também não tem clareza. Isso pode afastar os nossos visitantes. Um sétimo erro que nós pastores às vezes cometemos quanto à questão de áudio na igreja é ignorar a acústica do ambiente. Eu falei já em outros vídeos que a gente se preocupa muito, a gente acaba se preocupando muito em manter um padrão de nossas igrejas, porque não pode mexer aqui, porque há 100 anos era assim, há 50 anos era assim, porque a gente não pode mexer, mas a gente precisa mexer, né, no layout da igreja, na formação. Uma mudança pequena, cortina, né, painéis, vai mudar, e a gente precisa se preocupar com isso. Mas às vezes nós cometemos esse erro, a gente ignora, né, a acústica da igreja. Falei em outros vídeos que a gente mete vidro em todo canto, mármore em todo canto, e esses materiais eles são assim, eles são inimigos, né, de acústica, e a gente não pode saber disso e ficar assim, deixa para lá. Não, Deus é poderoso para agir com a acústica ruim. Mas e a nossa parte? E a excelência? E honrar a Deus de forma para que as pessoas entendam o que está sendo falado, né? Outra coisa também, assim, eu acho que o último erro que nós cometemos, eu fiz só uma seleção de alguns, misturar o gosto pessoal, né? O gosto pessoal. Nós já tivemos essas experiências também de algumas pessoas que gostam de um som muito grave, né? Fica aquela coisa embolada, e você fala aí, e não é uma questão do seu gosto, né? Você não está cantando para você está cantando ou pregando para uma multidão, para um povo, né? E o áudio não precisa, não tem que ser do seu gosto, tem que ser claro. E eu já fui em algumas igrejas também, e que infelizmente o som estava muito grave por causa do gosto do pastor, aquele negócio gravão, que não dava para entender algumas vezes. A voz do pastor já era muito grave, e quando juntava com o grave que se colocava na mesa, aí perdia a clareza, não dava para entender, fica um desconforto muito grande no ouvido, e acaba repelindo as pessoas
os visitantes, e nós que já estamos na igreja há muito tempo, a gente acaba entrando e saindo e a gente não entende, né? E um som ruim com uma mensagem boa acaba, vê que coisa interessante. O som é péssimo, né? Mas a mensagem foi boa. Só que eu não consegui entender, né? Eu não consegui entender, porque o som acaba prejudicando. Por isso que eu toco muito nessa tecla, que nós temos que ter doutrina, nós temos que ter reverência, nós temos que ter sabedoria, excelência. E o som, ele precisa ser olhado com amor, com ternura. Se você é técnico de áudio e está aqui acompanhando esse canal, fala com o teu pastor, ou mostra isso, manda para ele. Eu sou pastor há 25 anos, e eu sei da necessidade de nós termos um som equilibrado, né? O som da nossa igreja não é o som dos meus sonhos, mas é o som que leva, que transmite a palavra com muita clareza. Então, assim, a postura pastoral, a minha postura pastoral, né, e o conselho que eu dou para você que é pastor, que é líder de igreja, valorize o áudio do seu ministério. Demonstre interesse, né, pelos voluntários, pelo som. Procure aprender o básico sobre sonorização da sua igreja, né? Invista com sabedoria. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar para mim, eu vou lhe ajudar na sua igreja, né? Você manda, a gente conversa até pelo WhatsApp, você manda uma foto da sua igreja e a gente faz uma assessoria. Não se preocupe com o valor, porque não vai ser cobrado nenhum valor. Eu só quero apenas ajudar para que a sua igreja tenha um áudio topado, mesmo com pouco, né? E nós precisamos investir com sabedoria e, por fim, nós, pastores, nós precisamos honrar os nossos voluntários de áudio, do nosso áudio, né? Os técnicos ali. Então, Deus abençoe a todos vocês. A nossa intenção é, de fato, abençoar as nossas igrejas médias e pequenas e médias, para que tenham um bom áudio e a palavra de Deus, né? O ponto-chave aqui é que a palavra de Deus seja ouvida com clareza, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.